Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre anatomia e fisiologia do sistema nervoso, certo? Uma aula importantíssima, tá bom? Entender o sistema nervoso é básico para a gente entender todos os outros sistemas, certo? Então, vamos lá. O que é o sistema nervoso, né? O que ele faz? E o sistema, eu posso até arriscar falar que é o sistema mais importante que nós temos, né? É o sistema nervoso que comanda todos os outros. É através dele que a informação é enviada e recebida para todos os outros sistemas, tá bom? Então, ó, o sistema nervoso é a parte do organismo que executa a função de integrar dois pontos distantes de um mesmo organismo. Ou seja, ele transmite sinais entre essas partes e coordena as ações involuntárias e voluntárias. É formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A gente vai ver cada um deles também. E o sistema nervoso autônomo, tá? Tem mais um aqui, que a gente vai ver lá no final, esqueci de atualizar aqui. Sistema nervoso autônomo, tá? Que é o sistema nervoso, é a parte do sistema nervoso que nós não temos nenhum controle voluntário, né? Tudo acontece de forma involuntária. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e a medula espinhal, né? E são envolvidos pelas meninges. Então, ó, encéfalo e a medula espinhal até L2 mais ou menos, tá bom? Então, ó, encéfalo e medula espinhal é o sistema nervoso central. Quando eu falo encéfalo, eu estou dizendo todas as estruturas que estão dentro da calota craniana. Então, fazem parte do sistema nervoso, né? Então, eu posso dizer que faz parte do encéfalo o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, tá? Quando eu falo só cérebro, estou só falando do telencéfalo. A gente vai ver lá na frente, tá? Só dessas duas partes que as mais famosas, né? Quando eu digo encéfalo, eu quero falar de tudo, tanto do cérebro, do cerebelo que está lá atrás e do tronco encefálico, certo? E o sistema nervoso periférico, e o sistema nervoso central, o periférico também, eles são protegidos pelas meninges, tá? Nós temos três meninges. É o nome dessas três camadas protetoras, tá? Que é a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. São três camadas de proteção que nós temos em volta do nosso sistema nervoso, tá? Dá para se ver principalmente no sistema nervoso central, mas ela está presente em todo o sistema nervoso. Depois ela muda de nome, né? Ó, e o sistema nervoso periférico tem a função de conectar o sistema nervoso central a outras partes do corpo e é formado por nervos, né? São as fibras nervosas, gânglios nervosos e órgãos terminais. Então, no senso comum, tudo é nervo, né? Quando tem uma parte do corpo doendo, então meus nervos estão doendo, não sei o quê. Mas quando a gente fala nervo, a gente está falando especificamente do sistema nervoso, né? Muitas vezes as pessoas têm dores musculoesqueléticas, né? Musculares, e dizem que o nervo está doendo, que está puxando e tudo mais. Mas é senso comum. A partir de agora, vocês já estão aprendendo na anatomia que músculo é músculo, nervo é nervo, osso é osso, né? Então, tem suas divisões, cada um tem sua importância, sua função, tá? Não é tudo nervo, beleza? Então, o sistema nervoso periférico é toda essa rede de nervos aqui, ó, que saem da medula espinhal e também saem do crânio, tá? Nós temos os nervos cranianos, tá bom? Que também saem de algumas partes específicas do encéfalo. Então, tudo que sai da medula são os nervos periféricos, né? Plexo braquial, os nervos torácicos, né? Plexo lombosacral, a gente vai ver sobre isso também. Os nervos que vão para a perna e os nervos que vão para o braço, né? Então, o que faz? O sistema nervoso tem a básica função de tudo que você sentir aqui, chegar lá no encéfalo e ele conseguir processar essa informação, tá? Ele pode processar essa informação e devolver uma resposta, né? E essa é a função dos nervos periféricos. As funções do sistema nervoso como um todo, tá? Nós temos a função
sensitiva, integradora e motora, né? Que é mais ou menos o que eu já fui falando para vocês aqui. A função sensitiva, então, basicamente, antes de a gente olhar aqui para o slide, a função sensitiva é do sistema nervoso captar as informações, tá? Receber as informações, tanto do meio interno, né, de as coisas que estão dentro do nosso corpo mesmo, quanto as coisas do meio externo, tá? Exemplo. Então, ó, receptores sensitivos detectam estímulos internos. Por exemplo, quando a pressão arterial se eleva, né, quando tem uma elevação da pressão arterial, é um estímulo. Lembra lá dos mecanismos de feedback positivo e feedback negativo da fisiologia, né, dos aqueles conceitos de fisiologia, tá? Então, o nosso corpo tem os nossos receptores. Não lembra que no feedback eu expliquei para vocês? Ó, o receptor ele vai captar a informação e vai mandar para o cérebro, ele vai processar. Então, é a função sensitiva dele. Receptores sensitivos detectam estímulos internos, exemplo, elevação da PA. Ou estímulos externos, exemplo, tato. Essas informações são levadas para o encéfalo, para a medula espinhal, por meio dos nervos cranianos ou espinais. Nós podemos dizer tanto espinal como espinhal. Tá? Espinhal é um termo mais antigo. Atualmente, né, o ideal é usar espinal. Às vezes eu solto um espinhal também, mas é a mesma coisa, tá bom? O que é um estímulo para a gente começar, né? Tudo é um estímulo. Qualquer coisa é um estímulo, tá? Como assim qualquer coisa? Tudo que você está tendo relação é um estímulo. Só que esses estímulos, às vezes, nem sempre eles são nocivos, né? Muitas vezes eles não são nocivos. Então, por exemplo, sua visão, tudo que você está olhando agora você está olhando aí para o computador ou para o seu celular e vendo o slide, por exemplo. Você está tendo um estímulo visual, né? Os seus olhos têm as suas células específicas captando essa luz que está entrando e consegue mandar essa informação através do nervo óptico que vai processar essa informação e você vai conseguir visualizar as imagens através do seu cérebro, vamos dizer assim. Você está escutando minha voz agora, você está tendo um estímulo auditivo, tá? Esse estímulo auditivo, esse som, né, um estímulo mecânico, vamos dizer assim, tá passando pelo seu tímpano, passa pelo martelo, a bigorna e o estribo, eles vão vibrando, né? Chega lá na cóclea, certo? A cóclea tem os seus líquidos, vibra, faz aqueles líquidos vibrar e consegue transformar essa informação sonora, essa informação mecânica, através do nervo que está lá no canal auditivo, né? Agora fugiu o nome aqui do nervo, mas através desse nervo, essa informação é enviada para o cérebro, é processado e você consegue entender o som, escutar o som, vamos dizer assim, tá? Então tudo é um estímulo. A sua roupa encostando em você é um estímulo, tá? Você tocando onde você quiser é um estímulo, o estímulo externo, né? Então tudo isso aí são estímulos. E tudo isso é captado pelos receptores sensitivos, tá? São células especializadas para fazer essa detecção. A gente não vai ver cada uma delas aqui, tá? E a gente tem que estudar a fisiologia sensorial, é um outro assunto, tá bom? Aí a gente vai ver que tem receptores de cada coisa, para cada estímulo, né? Tem receptores para o tato, receptores de pressão, receptores de temperatura espalhados por todo o corpo, tá? Mas aqui nós estamos falando só das funções gerais do sistema nervoso. A segunda função importante que o sistema nervoso desempenha é a função integradora. Que função é essa? Simplesmente de analisar todas as informações. Então, ó, o sistema nervoso processa as informações sensitivas, analisando-as e tomando as decisões adequadas para cada resposta. Atividade chamada então de integração. Então, por exemplo, você acabou de tá tocando em algum lugar aí, está recebendo um estímulo tátil, né? O receptor recebeu essa informação e enviou lá para o encéfalo, né? Para a região específica do encéfalo. Cada coisa tem sua região específica. E ele processou essa informação. Por exemplo, processou a textura, né? Você tá tocando num veludo, por exemplo, ou está tocando em alguma coisa áspera, né? Ele processou essa informação, né? Ó, processa a informação, codificou, vamos dizer assim, interpretou, né? Fez a integração.
E aí, a função que vem em seguida a essa resposta integradora é a função motora do sistema nervoso, que seria após o processamento, ou seja, após ele integrar essas informações, juntar, descobrir o que é isso que está acontecendo, o sistema nervoso pode desencadear uma resposta motora específica por meio de ativação de efetores, músculos e glândulas por meio dos nervos. Exemplo, você está passando a mão agora na mesa e a mesa é áspera, né? Ou você vai sentir às vezes uma gastura, dá um exemplo, né? Vai sentir ruim, vai querer tirar a mão, ou você vai ficar continuando passando a mão ali porque você gostou. Então é a função motora, tá? O seu cérebro interpretou o que aconteceu e ele respondeu de alguma forma, ó, vamos continuar, ou não, tira a mão daí. Ou seja, ele ativou os músculos lá da mão para que a mão continuasse fazendo aquilo ou não, certo? E as glândulas, como exemplo, seriam as sudoríparas, né? Que é as glândulas que fazem a gente suar. Uma atividade física, por exemplo, né? Seu sistema nervoso, ele está respondendo ao estímulo, né? Apesar que suar tem outros estímulos que entram que entram nesse aspecto também. Tá? Mas só para explicar para vocês o que são esses efetores. Os efetores são os que realmente vão lá e fazem, tá? Executam a ação, vamos dizer assim. Então, a função motora está relacionada muito à resposta. Está relacionada não, é a resposta, tá? Então, primeiro você sente, né? Seu cérebro entende tudo que está acontecendo, recebe, na verdade. Depois, seu cérebro entende tudo que está acontecendo, ele processa as informações e depois ele dá uma resposta, tá? Ou ele responde para continuar fazendo aquilo ou para tirar, dar um estímulo contrário, tá? Ó, o esquema. Então, nós temos o sistema nervoso central lá, encéfalo e medula espinhal. Deixa eu voltar aqui, só vou explicar uma coisa. Os neurônios, nós temos a função sensitiva, também chamada de aferente, tá bom? Aqui, ó, aferente. E a função motora também relacionada a eferente, tá? Aferente é tudo que recebe, tudo que está chegando. Tudo que sai da extremidade, por exemplo, está chegando no cérebro, é um sinal aferente, certo? Tudo que está saindo do cérebro e indo para a extremidade, ou uma informação de qualquer coisa, é uma informação eferente, tá bom? Então, ó, exemplo aqui, ó, estímulo, né? Sinal seria um estímulo, tá bom? Receptores sensoriais, que a gente já falou, né? Ele está executando sua função sensorial. Vai estimular os neurônios sensoriais, né? A gente vai ter um neurônio específico para isso aí, que vai mandar informação para o cérebro para ele codificar tudo isso que está acontecendo. E aí ele vai responder, ou seja, função sensorial, função integradora e agora função motora. Vai mandar informação pelos neurônios eferentes. E aí o nosso cérebro vai decidir como que ele vai responder esse estímulo. Através do sistema nervoso autônomo, que você não consegue controlar, é involuntário, ou através do sistema nervoso somático, né, que é o sistema nervoso que é voluntário, que você consegue controlar. Por exemplo, os músculos esqueléticos, principalmente os músculos esqueléticos. Músculo esquelético você controla os seus músculos, né? A gente viu na aula lá do sistema nervoso não, sistema muscular, que os músculos esqueléticos, né? Nós conseguimos controlar, tá? Então, por exemplo, essa resposta aqui ela vai ser respondida então pelos músculos, tá? Então vai ter uma resposta aí, ou vai tirar a mão, vai continuar. Se for pelo sistema nervoso autônomo, ainda vai ter, nós vamos dividir em simpático e parasimpático, e eles ainda vão controlar outras funções que a gente não consegue, não são voluntárias, né? São todas involuntárias, tá bom? Os neurônios, o sistema nervoso entérico, né? É um sistema nervoso que a gente não vai abordar, mas são nervos específicos do trato digestório, tá? Ou seja, do intestino, tá bom? O cérebro ele tem uma conexão íntima aí com o nosso intestino, tá? Aí é um outro tipo de sistema, um outro tipo de outros neurônios que nós não iremos abordar aqui, nós iremos abordar
a sistema nervoso central, periférico e autônomo. Bom, no final da aula, voltem aqui nessa foto, nessa imagem, nesse slide, e que vocês vão entender muito melhor essa imagem aqui. Depois que entender todo o processo, voltem isso aqui. Isso aqui é como se fosse o resumo de tudo, tá? É bem interessante. Então, ó, uma fotinha aí para ajudar a entender a divisão do sistema nervoso central e periférico. Central, encéfalo e medula espinhal, certo? Medula espinhal até o nível de L2. Depois, ela se torna a cauda equina, que já é sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, né? São os nervos cranianos, que são alguns nervos que não saem da medula, mas sim saem de regiões aqui do encéfalo e inervam principalmente algumas regiões aqui da face, mas também inervam alguns órgãos, tá? Gânglios nervosos, porque os gânglios estão no sistema nervoso periférico, a gente vai ver, e os nervos espinhais, que são os nervos periféricos, né? O que sai da medula espinhal é tudo nervo periférico. Então, nós temos o nervoso central, encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico, nervos periféricos. Tudo que sai da medula, tudo que sai do encéfalo é sistema nervoso periférico. Isso aqui é uma foto real, tá, galera? De alguns nervos aí, né? Com certeza que não está todos, né? Já não tem aqui os torácicos, por exemplo, mas nós temos muitas mais ramificações do que isso aqui. Aqui só tá os principais, né? Os maiores que dá para extrair, eu acho, do cadáver, né? Mas nós temos muito mais ramificações, pode ter certeza. As meninges de proteção, tá? Que eu falei lá no começo. As meninges de proteção, o sistema nervoso, né? Tanto central como o periférico. Então, como foi dito, nós temos três basicamente, tá? Três camadas de proteção aí. Elas é como se fosse uma capa mesmo. Envolve todo o encéfalo, todo o nervo, tá? Então, nós temos indo da mais externa para a mais interna, ou seja, indo de fora para dentro. Logo depois que nós retiramos a calota craniana, ou seja, tiramos o osso, deixamos a amostra, o que tem dentro, vamos dizer assim, tira a calota craniana, né? O que a gente vai ver primeiro? Dura mater. Tá? A dura mater já está aqui, ó, mostrando para nós uma foto real. Essa camada mais externa de proteção. Ela é muito mais grossa e rígida, tá? É como se fosse um corinho, vamos dizer assim, tá? Que envolve todo o sistema. Então, ó, aqui é a calota craniana, isso aqui é osso mesmo. Ó, a espessura, né, da calota craniana. Depois que nós retiramos ela, a primeira coisa que a gente encontra é a dura mater, tá bom? É uma camada de proteção um pouquinho mais dura, rígida, é a primeira. Depois nós teremos no meio a chamada aracnoide mater, ou só aracnoide, né? A aracnoide, ela já é uma camada um pouquinho mais fina do que a dura mater e também ela é de proteção, tá ali, tá? Entre a aracnoide e a dura mater está o espaço subaracnoide, que é onde corre o líquor, tá? A gente vai ver mais pra frente. E o que está mais pertinho do sistema do encéfalo mesmo, do nervo, das células, vamos dizer assim, é a pia mater. Ela é como se fosse uma pequena... Achei que tinha outra foto. Ela é como se fosse uma película bem fininha, tá? Essa então é a pia mater. Ela está envolvendo bem coladinha mesmo com o órgão, tá? E ela é bem fina mesmo, onde passa bastante vaso sanguíneo nela também, tá? Então nós temos três aí camadas de proteção: dura, aracnoide e pia mater, tá? Dura mater, aracnoide mater e pia mater. São as três camadas de proteção, as três meninges de proteção, tá? Indo do meio externo para o meio interno, de fora para dentro, tá bom? Da mais externa para a mais interna.
Agora sim, falando do neurônio especificamente, né? O neurônio é a célula mesmo do sistema nervoso. É a célula que comanda, tá? A gente viu lá naquela aula sobre a célula, né? As estruturas da célula e tudo mais. O sistema nervoso, ele tem uma célula específica. É só dele. Só vai encontrar o neurônio no sistema nervoso. Então, neurônio é sinônimo, né? Sistema nervoso. Olha, a unidade básica da estrutura do sistema nervoso que tem a função de estabelecer conexões entre si ao receberem estímulos do ambiente ou do próprio organismo. Dessa maneira, transmitem impulsos nervosos ao cérebro. Então, o neurônio ele é a célula específica que só faz parte do sistema nervoso. Nós não encontramos neurônio em outra parte. Isso aqui é informação importantíssima. Apresentam excitabilidade elétrica, capacidade de responder a um estímulo e convertê-lo em potencial de ação. Se tem uma coisa que vai fazer vocês ficarem meio doidos nessa aula, é o potencial de ação. Tá? O potencial de ação é como o corpo ele transmite as informações, como ele passa as informações de um lado para o outro, de uma região para outra. É importantíssimo a gente saber, tá? Então, como que é o neurônio, né? Tá aí a fotinha para a gente entender as estruturas básicas do neurônio. O neurônio tem o seu corpo celular, tá? Que é onde se encontra o seu núcleo, ou seja, o núcleo onde carrega o seu material genético, não é mesmo? Então, seu corpo celular, seu núcleo. Depois nós teremos seu axônio, que seria esse rabinho aqui do neurônio. Então, tudo isso aqui é o seu axônio, tá? Teremos suas terminações nervosas, né? Ou terminal do axônio, tá bom? Que seria esse final aqui do axônio, que apresenta outras conexões. Lá no seu corpo celular, ele vai ter alguns bracinhos aí que a gente vai chamar de dendritos, tá? Dendritos. Então, ó, corpo celular. No corpo celular, ele possui seus dendritos. Lá no seu corpo celular, nós teremos o núcleo e outras organelas também, tá? Possui outras organelas, como se fosse como uma célula comum. Saindo do seu corpo, nós teremos então o axônio e no final do axônio o terminal axônico, tá? Ou terminações nervosas, tá bom? Aqui, ó, corpo, núcleo, dendritos, axônio, terminação nervosa ou terminal do axônio, tá bom? Aqui interessante, ó, a informação sempre é passada do dendrito pro corpo, né, pro núcleo, do núcleo, né, do seu corpo celular para o axônio, do axônio para o próximo neurônio. Então, ó, sinal de entrada, né? O estímulo, ele chega através dos dendritos e sai através do terminal axônico ou terminação nervosa. Então, a informação, o estímulo, chega através do dendrito, passa pelo corpo, passa pelo axônio e sai pela terminação nervosa. Sinal de saída. Tá? A gente vai falar de sinapse e aí fica mais fácil de entender depois isso aqui. No axônio, nós teremos ainda uma bainha, né, chamada de bainha de mielina. Bainha de mielina. Essas bainhas de mielina são formadas pelas células de Schwann. Células de Schwann. É o que formam a bainha de mielina. São esses gominhos aqui no axônio. Tá? Cada espaço entre um gominho e outro, entre uma bainha e outra, vamos dizer assim, né? É chamado de nodo de Ranvier. Então aqui, ó, cada espacinho desse gominho chamado de nodo de Ranvier. E as células de Schwann é o que produzem o axônio. O axônio não, desculpa, a bainha de mielina. Por que a importância dessa bainha de mielina? A bainha de mielina faz a informação
ser saltatória. O que é a informação ser saltatória? Ela anda mais rápido, basicamente isso. Existe neurônios que vão ter bainha de mielina e existem axônios que não terão bainha de mielina. A bainha de mielina faz a informação passar mais rápido, tá? Então, a informação, quando chega aqui, ao invés de ela passar assim, um pouquinho mais lenta por todo o neurônio, ela passa assim, saltando pelos nódulos de Ranvier. Passa pelo nódo de Ranvier, tá? Vai saltando. Então, assim, consegue ir muito mais rápido, tá? A gente vai entender mais pra frente também a bainha de mielina, certo? Mas é basicamente isso, né? A bainha de mielina faz a informação ser passada mais rápida. Então, provavelmente, a bainha de mielina está presente em basicamente todos os nossos neurônios periféricos, né? Porque a nossa informação corre muito rápido, né? Você praticamente nem pensa em mexer o dedo e já está pensando. Você é nessa velocidade da luz, vamos dizer assim, né? Você toca em alguma coisa e já sente. Você não toca e demora a sentir, né? Então, nossos neurônios periféricos são possuem, né, a bainha de mielina. Aí, voltando a explicar, ó, sobre as ações lá do sistema nervoso e que as funções, aliás, cada função tem seus neurônios específicos, ó. Então, os neurônios possuem sua classificação funcional, ou seja, de acordo com a função deles. Então, os neurônios têm sua classificação funcional, que é de acordo com a função que eles têm. Então, ó, dividido de acordo com a direção do potencial de ação, é transmitido do sistema nervoso central. Ou seja, é classificado dependendo da ação dele, tá? Nós teremos neurônios sensitivos, que são chamados de aferentes. Teremos neurônios motores, que são chamados de eferentes. E teremos interneurônios, ou também chamados de neurônios de associação, tá? Vamos ver o que é cada um deles. O neurônio sensitivo, basicamente, é o que eu já expliquei para vocês, né? Não vou nem ficar muito aqui, porque eu já expliquei isso para vocês. O neurônio sensitivo, ele é o que recebe a informação do meio externo ou interno, e ele é como se ele sentisse a informação, ele percebe, ele recebe essa informação, e conduz a informação até a medula ou até o encéfalo. Aqui, ó, pegou a nossa medula espinhal e cortou ela no meio. Vocês estão vendo um corte axial da medula, tá? Na medula nós temos esse desenho aqui, ó, que é o H medular, onde possui como é que se fala? Corpo de neurônio, tá? Corpo de neurônio. Aqui é onde possui mais axônios, na parte mais branca. A parte cinzenta é onde tem mais corpo. Na parte branca, substância branca no caso, né? É onde tem mais axônios e terminações nervosas. Então, ó, presta atenção. Temos neurônios sensitivos, certo? Neurônios sensitivos, exemplo aqui do músculo, tá? Neurônio sensitivo é o neurônio aqui que está vermelhinho, tá bom? Ó, fibra sensorial do neurônio. Por exemplo, eu estou recebendo um estímulo aqui, uma pancada no meu músculo, alguma coisa. Estou recebendo um estímulo, um toque, qualquer coisa, ou até mesmo qualquer outra coisa que vocês podem pensar aí. Recebendo um estímulo no meu músculo. O neurônio sensitivo, ele vai conduzir essa informação que você está recebendo aqui, por exemplo, um toque. Vai conduzir essa informação pela sua fibra sensorial, né, através do seu neurônio sensorial, através dos seus axônios, até a medula, tá? Lá na medula, ele vai fazer conexão com o seu interneurônio ou o neurônio de associação. Esse neurônio de associação, ele vai ligar o neurônio sensitivo ao neurônio motor. É isso que ele faz. Ele troca a informação entre os dois, tá? Aí,
ele passará essa informação, então ele vai processar essa informação, né? Vai entender o que está acontecendo e vai mandar a informação então para o neurônio motor, falar assim, ó, cara, contrai aí, faz alguma coisa aí, movimenta. O neurônio motor, então, ele é chamado de neurônio eferente, ou seja, ele conduz impulsos do sistema nervoso central para os órgãos efetores. No caso, qual que é o órgão efetor aqui? O músculo quadríceps aqui da coxa, tá bom? Olha lá, do ponto de vista estrutural, esses neurônios são multipolares. A gente vai ver mais pra frente o que é o neurônio multipolar. Então, ó, o neurônio eferente, ele é o que envia informação do cérebro, do encéfalo, do sistema nervoso central, melhor dizendo, para a periferia. Então, ó, neurônio motor eferente, lembra desse E de enviar, tá bom? Ele envia informação do sistema nervoso central para o periférico. E o sensitivo, ele recebe, sensitivo, ó, de sentir, ele sente o estímulo do meio externo ou do meio interno e manda essa informação para a medula. Lá a medula vai, a medula não, lá o neurônio sensitivo vai se encontrar com seu interneurônio. Estão totalmente localizados dentro do sistema nervoso central, entre neurônios motores e sensitivos. Processa a informação dos neurônios aferentes e promove respostas para neurônios eferentes. A maior parte dos interneurônios é multipolar. Veremos no próximo slide o que é cada um disso, o que é cada coisa dessa. Então, a fibra nervosa sensitiva, ela vai chegar lá na medula, vai se encontrar com um interneurônio, o interneurônio vai processar toda essa informação e ele vai poder passar a informação para o neurônio motor ou para o neurônio eferente, pode chamar dos dois jeitos, e esse neurônio eferente vai mandar essa informação lá para o órgão efetor, para o músculo, ou seja, contrai, né? Então aqui ele recebeu um estímulo, processou, respondeu, contrai. Contraiu o músculo, sei lá, deu um chute, mexeu a perna, você sentiu o músculo contrair. Tudo isso aconteceu em milésimos de segundos, tá? Então, nós temos os três tipos de neurônio, tá? Através da sua classificação funcional. Aferente, ou seja, não pela anatomia dele, mas sim pelo que ele faz, tá bom? Classificação funcional. Aferente, eferente e os neurônios de associação, tá? Um recebe a informação, um processa essa informação e o outro responde a esse estímulo, tá? Ah, mas o nosso corpo funciona só assim? Não. Às vezes, algumas respostas são mais demoradas. Então, ao invés de ser rápida assim, como essa aqui é muito rápida, né? Você recebe e já estimula de volta. Tem interneurônio que ao invés de fazer conexão com o seu neurônio motor aqui na medula, ele sobe lá para o encéfalo ainda. Lá ele vai se encontrar com o seu neurônio motor, tá bom? Então aqui é um caso específico de resposta rápida mesmo, tá? De reflexo, por exemplo. Olha lá, o neurônio sensorial, tá bom? Ele recebe informação, a direção da condução. Recebe a informação pelo axônio. Até viu que a anatomia dele já mudou, né? Nós veremos ali. Corpo celular processou, passou para o próximo neurônio, que é de associação, ó. O neurônio que fica no meio do caminho entre os dois. Esse neurônio de associação processou essa informação e enviou para o neurônio motor. O neurônio motor passou essa informação para o músculo, órgão, qualquer coisa. Tá? Então, ó, direção da condução, ó. Vem, passa pelo associativo ou de associação e manda para o motor. Agora, relacionado à anatomia, né? A gente viu que a anatomia é diferente. Então, relacionados à anatomia do neurônio, nós teremos ainda uma classificação estrutural, ou seja, classificação levando em consideração o formato desse neurônio, a anatomia desse neurônio, tá? Então, ó, classificados de acordo com o número de extensões que se projetam a partir do corpo celular. Então, por mais coisas, dependendo de quanto acione ou como sai as estruturas do seu corpo celular, ele é classificado. Nós teremos então neurônios multipolares,
bipolares e unipolares. Os neurônios multipolares têm vários dendritos e um axônio. A gente vai ver ali. Então, multipolares, vários dendritos e somente um axônio. A maioria dos neurônios do encéfalo e da medula espinhal são deste tipo, e todos os motores também. Então, os neurônios motores, eles são multipolares, certo? Os neurônios bipolares têm um dendrito principal e um axônio. Eles são encontrados na retina, na orelha interna e na área olfatória do encéfalo. Então, tem regiões específicas, tá? Então, o bipolar, ele só tem um dendrito principal e um axônio, saindo do corpo dele. E os neurônios unipolares, ou também encontrados, né, na anatomia, chamados de pseudopolares, têm dendritos e um axônio que se funde para formar um prolongamento contínuo que emerge do corpo celular. Então, ó, dendritos e um axônio que se fundem para formar um prolongamento contínuo para sair do corpo celular. Vamos ver. Olha lá. Então, neurônios sensoriais, né? Seria aqui, ó, pseudopolar. Tem um único processo chamado de axônio. Durante o desenvolvimento, dendrito se fundiu ao axônio. Então, ó, corpo celular. Tá vendo que ele tem uma um pequeno espacinho para depois ele se dividir? Então, esse caminhozinho aqui é a junção do dendrito e do axônio. Então, ó, o unipolar ele tem dendrito e axônio que se funde para formar um prolongamento contínuo. Então, ó, se fundiu e formou uma coisa só, tá? Mas mesmo assim, de um lado, ele, lá na ponta, ele tem dendritos, do outro lado ele tem terminação nervosa. Mas ele juntou e dos dois lados tem axônio. Ó. Tudo isso aqui é um axônio. Se fundiram para sair do corpo celular. Por isso que o corpo celular fica bem aqui no meio, tá? Aí teremos os bipolares, né? Bipolares. Tem um dendrito principal e um axônio. Então, ó, do corpo celular sai um dendrito e do outro lado sai uma terminação nervosa, tá? Que é o axônio. Então, ó, tem um dendrito principal e um axônio. Tem um axônio e um dendrito principal saindo do seu corpo celular. Aqui, esse é o dendrito principal, depois ele se ramifica, tá bom? E desse lado aqui é o axônio e sua terminação nervosa, ou terminal do axônio, tá? Neurônios bipolares têm duas fibras relativamente iguais, se estendendo a partir do corpo central da célula, tá? E nós temos aqui ainda ó, os axônicos, né, que eu nem citei lá anteriormente, ó, que tem um corpo celular e vários dendritos. Ó. Os interneurônios anaxônicos do sistema nervoso central não tem nenhum axônio aparente. Então, ó, são interneurônios, tá? Alguns tipos de interneurônios que estão lá no sistema nervoso central nem tem axônio, eles só são cheios de dendritos para receber informação, tá? E os neurônios multipolares, que é o que nós temos em maior abundância, tá bom? Que é esse carinha aqui, ó, que é o que todo mundo estuda a anatomia do neurônio através dele, tá? Normalmente são neurônios eferentes. Ele possui dendritos que saem do corpo direto, vários dendritos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 dendritos que saem do corpo e um axônio, tá? E tem suas terminações nervosas. Ó, esse axônio aqui, por exemplo, ele não tem bainha de mielina, né? Como esse tem, esse aqui também tem, tá bom? O neurônio eferente, ó, letra E, né? O neurônio eferente multipolar típico tem de 5 a 7 dendritos, cada um se ramificando de 4 a 6 vezes. Um único axônio longo pode ramificar-se diversas vezes e terminar nos terminais axônicos alargados, tá bom? Então, ó, vários dendritos saem do corpo celular e do corpo sai apenas um axônio, certo? E aqui são interneurônios, né? Os interneurônios multipolares do sistema nervoso central são muito ramificados, mas não têm extensões longas. Né? São muito ramificados, mas não tem muito. Mas ele é um multipolar, ó. Ele é igual esse aqui. Tem seu corpo celular aqui, vários dendritos muito mais ramificados, somente um axônio. Tá? Porém, eles são curtos, não são esses que são longos, esses neurônios que são longos. Eles saem lá da medula
e vem de uma vez só até o seu dedo do pé, por exemplo, tá? Então eles são bem longos. Aqui outro tipo também de interneurônio, tá bom? Também é um tipo de anaxônico, né? Células da glia ou células da neuroglia. As células da glia ou células da neuroglia são células que basicamente, né, para explicar elas, elas dão suporte físico e bioquímico para os neurônios, tá? Dão suporte realmente, é como elas são os neurônios, né, são as células, na verdade, né, não são considerados neurônios, na verdade, são células do sistema nervoso. São células que realmente preenchem o espaço entre neurônios, tá bom? Eles são as células de sustentação do sistema nervoso. São menores que os neurônios, mas são de 5 a 25 vezes mais numerosas. Então nós temos muito mais células da glia do que neurônio, né, no nosso sistema nervoso. Ao contrário dos neurônios, a neuroglia não gera ou propaga potenciais de ação. A gente vai chegar no potencial de ação já já. E pode se multiplicar e se dividir no sistema nervoso maduro. Tá? Então ela continua se multiplicando normal, se dividindo normal. Quando ocorre uma lesão ou uma doença, a neuroglia se multiplica para preencher os espaços anteriormente ocupados pelos neurônios. Deixa eu ver se tem uma foto aqui, não tem. Enfim, então as células da glia, ou falar neuroglia, né, da mesma, são células de sustentação, tá? Células que dão suporte aos neurônios, células que preenchem o espaço no sistema nervoso. Certo? Porém, elas não propagam informação. Por isso que elas são células de sustentação. Não propagam informação. Quem propaga informação é só o neurônio. E quando ocorre uma lesão ou alguma doença, as células da glia se multiplicam, né, para preencher aquele espaço, né, para cicatrizar, vamos dizer assim, o sistema nervoso. Olha a fotinha aí das células da glia. Tá? Então, ó, neurônio, tá? São interneurônios, mas são neurônios, tá bom? E ó, as células da glia aqui, ó, células da glia, tá? Células da glia, todas fazendo sustentação. Aqui, ó, esses cortadinhos é como se tivesse mais células aqui também, tá? Então, ó, pegou lá da medula e mostrou para nós. Das células da glia muito importante a gente vai falar, tá? São os oligodendrócitos. A gente vai falar já já. Certo? Então aqui como elas ficam mais ou menos no sistema nervoso. Aqui, ó. Então as células da glia, tá? São encontradas tanto no periférico quanto no central. Aí qual que eu quero eu quero frisar com vocês dois tipos de células da glia mais importantes. Nós temos uma no sistema nervoso periférico, né, e outro mais importante no sistema nervoso central. Todas são importantes, tá? Mas eu vou frisar duas com vocês. Célula da glia importante no sistema nervoso periférico. Já falamos dela. Células de Schwann. Por que são as células de Schwann? Que elas formam a bainha de mielina. Temos, né, ainda no periférico, células satélites, ó, sustentam os corpos celulares. Mas esse carinha aqui, ó, faz a bainha de mielina, que é tão importante quanto, porque faz o estímulo ser mais rápido, tá? E no sistema nervoso central, esse carinha aqui, ó, os oligodendrócitos, que é os que vão formar a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, neurônios do sistema nervoso periférico têm suas bainhas de mielina formado pelas células de Schwann. Neurônios do sistema nervoso central têm suas bainhas de mielina formadas pelos oligodendrócitos. Tá? São eles que formam a bainha de mielina lá no central. Ainda no sistema nervoso central teremos a microglia, né, as células do sistema imunitário, né, modificadas para funcionar dentro do sistema nervoso, artrócitos, células ependimárias, tá? Cada um tem suas funções, tá bom? Mas iremos ficar aqui, ó.
porque eles fazem a bainha de mielina que faz o estímulo ser saltatório, certo? Schwann, periférico, oligodendrócitos, central, formam bainha de mielina nos neurônios, cada um na sua região específica. Chegamos no potencial de ação. Aqui, uma parte muito importante, né? O potencial de ação. Potencial de ação é como que o nosso corpo transmite, né? Processa, manda as informações de um lado para o outro. Como que uma informação que eu estou tocando aqui na mesa chega para o meu cérebro e faz eu entender? Como que funciona isso? Através do potencial de ação, tá? Olha lá, um estímulo é qualquer mudança no ambiente que seja forte o suficiente para iniciar o potencial de ação. Então, eu já falei para vocês que é um estímulo, que é qualquer coisa, né? Aqui está mais específico ainda. Um estímulo é quando o que você está recebendo ele é forte o suficiente para gerar um potencial de ação. Quando tem potencial de ação, tem percepção, tem ação, acontece alguma coisa. O potencial de ação também é chamado de impulso nervoso. Então, toda vez que a gente falar agora em impulso nervoso, nós estamos falando do potencial de ação. Grava essa informação. Falou potencial de ação, ou melhor, falou impulso nervoso, estamos falando do potencial de ação. É um sinal elétrico que se propaga pela superfície da membrana de um neurônio. Através do axônio, através do seu corpo, ó, tá vendo? Dendritos, o axônio aqui, e essa luzinha é o potencial de ação, ó. Ó as informações passando aqui. Essa luzinha, né, que está sendo demonstrada aqui no GIF, é como se fosse uma informação, tá? É o potencial de ação acontecendo. É isso que eu tenho que deixar claro para vocês começarem a já entender o que é um impulso nervoso. É isso, é sinônimo, tá? Impulso nervoso é igual ao potencial de ação, mesma coisa, tá? Então, como que eu percebo, como que o meu corpo sente as coisas? Através do impulso nervoso. Os impulsos nervosos trafegam por essas grandes distâncias a velocidade que variam de 0,5 a 130 metros por segundo. Ou seja, podem chegar até 467 km por hora. Mais rápido que um carro de Fórmula 1, né? Então, imagina uma informação passando aí do seu dedo até o seu cérebro a 400 km por hora, quase 500 km por hora. É muito rápido, por isso que a gente é praticamente instantâneo para nós, tá? Então, ó, potencial de ação é igual impulso nervoso, que é igual propagação do estímulo. Ou seja, o estímulo está caminhando, né? Ele, por exemplo, sai lá do meu dedo e está indo lá para o cérebro. É o potencial de ação, propagação do estímulo. Espero que tenha ficado claro essa parte. Porque é aqui que o negócio complica e vira uma bola se não prestar atenção. Então preste atenção. Potencial de ação. O que acontece, né? Como que eu posso dizer? É uma informação, não é uma informação, é um acontecimento bioquímico, vamos dizer assim. Nós temos duas substâncias aí que fazem parte do potencial de ação, que faz o potencial de ação acontecer, tá? Que é o sódio e o potássio. Nosso potencial de ação é dividido em algumas fases. Fases de repouso, fase da despolarização, fase da repolarização, fase da hiperpolarização e depois volta ao repouso normal. Então, ó, nós chamamos, né, nosso potencial de ação também, nós falamos se acontece nele a chamada bomba de sódio e potássio. Vamos entender, vou explicar devagarzinho cada coisa, tá? Respira aí. É o seguinte, para essa informação, isso aqui que está acontecendo, ó, essa troca de informação aqui, do meio interno para o meio externo, essa aqui é a membrana da célula, membrana celular.
tá? Olha lá, entra sódio, sai potássio, né? E depois ele inverte de novo. É isso aqui, ó. Ó, olha aqui pro GIF de novo. E, ó, é esse momento, ó. Troca de informação, ó. Passando o estímulo. Tá? É isso aqui. Entra sódio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio. Entra sódio, sai potássio. Tá? É o potencial de ação, ele funciona desse jeito. Mas de onde que entra, de onde que sai? Tá? Isso eu quero explicar para vocês. Citoplasma é a região de dentro da célula. E aqui é o meio externo, do lado de fora da célula. É o é o interstício, né? O chamado espaço aí entre as células. E aqui é a membrana celular. Quando eu digo celular, pensem que é neurônio que eu estou falando, tá? Estou falando do neurônio. Isso aí só acontece no neurônio, não acontece em outras células do corpo. Nós temos muito mais sódio do meio externo do que no meio interno da célula, tá? E nós temos muito mais potássio no meio interno do que no meio externo. Quando nós trocamos essas substâncias, quando entra sódio e sai o potássio da célula, é quando nós temos a propagação desse estímulo, tá? Vamos entender essa tabelinha aqui de um jeito mais simples antes de ir para a próxima, que aqui está tudo detalhado. Vamos entender aqui mais simples, ó. Aqui é o potencial da membrana, tá? E aqui é o tempo, né? O milissegundo aí que acontece um potencial de ação. Todo potencial de ação, todo estímulo que você recebe, nós temos um chamado de limiar de disparo, tá? Então vamos visualizar aqui no gráfico para ficar mais fácil. Vamos dizer que esse potencial de repouso ele está menos 75, menos 70 aqui no caso, né? Menos 70 milivolts, tá? Porque tudo é sinal elétrico isso aí, tá? Ele se torna um sinal elétrico. O potencial de repouso é quando você não está recebendo estímulo nenhum. Você não está recebendo nenhum estímulo, tá tudo parado, normal, tá? Você não está recebendo nenhum estímulo, tranquilo, mas é impossível ficar sem isso acontecer, mas você não vai receber nenhum estímulo, faz de conta, tá? Aí, quando você recebe um estímulo que ele consegue alterar esse potencial de repouso, ou seja, você consegue captar essa informação, quer dizer que ele chegou ao seu limiar de disparo, né? Então, eu dou um exemplo assim, ó, é um exemplo que é só para vocês entenderem, mas que na verdade ele não é tão correto, tá? Mas é só para entender, fazer uma analogia. Por exemplo, você está tendo um estímulo auditivo de som. Você está vendo a pessoa. Quando a pessoa fala, esse estímulo auditivo chega para você, esse som, né? Chega para você, quando chega no neurônio, é um barulho alto, vamos dizer assim. Ele atravessa o limiar de disparo e acontece a despolarização, ou seja, aconteceu o potencial de ação. Aconteceu isso aqui, ó. Tá? Passou a informação do som, vamos dizer assim. Porém, você viu uma pessoa e ela está só mexendo a boca. Ou a pessoa está tão longe de você que ela está falando alto, mas você não está entendendo, não está conseguindo escutar. Ou seja, esse estímulo de som está sendo muito pouco, você não está escutando nada. Ou seja, não está sendo suficiente para chegar nesse limiar. Porque depois que esse estímulo chega aqui é que acontece, é que você percebe realmente o que está acontecendo, né? Você recebe a informação. Se não for suficiente para chegar nesse limiar, não dispara o potencial de ação. Não tem o potencial de ação. Então, por exemplo, você está vendo uma pessoa falando de longe, está vendo a boca dela mexer, você não está escutando som nenhum. Ou seja, o estímulo auditivo que essa pessoa está dando não está sendo suficiente para chegar no limiar. Está sendo só até aqui, por exemplo. E aí você não consegue entender, não consegue ter processamento do que está acontecendo. Porém, quando você vai chegando perto, esse estímulo delas passa pelo seu limiar e aí despolariza. Você escuta, você percebe, você entende, tá? Você despolariza o neurônio, que é isso aqui, ó. Entra sódio, sai potássio. Bomba de sódio e potássio. Entra sódio, sai potássio. É a despolarização, tá?
Vamos entender aqui agora, tintim por tintim, cada fase, tá? Então, ó, basicamente, um neurônio passando informação, ó, usa um aparelhinho aí para captar o que está acontecendo nesse axônio, tá? Então, o que está acontecendo nesse axônio? Aqui é a mesma tabelinha, é o mesmo gráfico, tá bom? Mesmo gráfico que esse aqui. É o gráfico do potencial de ação, é esse. Explicado cada fase, hein? Então, ó, potencial de membrana em repouso, ou seja, não está recebendo nenhum estímulo. 2. Estímulo despolarizante, ou seja, recebeu algum estímulo suficiente que começou a despolarizar o neurônio. Ele vai passar a informação. 3. Membrana despolariza até o limiar, ou seja, chega até onde ele tinha que chegar. Os canais de sódio, né, eles vão se abrir na membrana celular, ou seja, essa troca só acontece porque dentro dessa membrana tem seus canais, né? Não é simplesmente a substância não entra e sai assim do nada da célula. Tem que ter uma permissão dessa membrana aqui, é tudo muito calculado, tá? Então, ó, os canais de sódio controlados por voltagem, né? O que quer dizer o controlados por voltagem? Quer dizer que ele só abre quando chega no limiar, quando o neurônio realmente vai despolarizar. Então, os canais de sódio controlados por voltagem se abrem rapidamente e o sódio entra na célula, certo? E os canais de potássio, né, eles começam a se abrir lentamente. Então, essa região aqui, ó, o 4, que é a fase de despolarização, podem ver aqui, ó, fase de despolarização, é a fase de entrada rápida do sódio. Quando entra muito sódio dentro da membrana não, dentro do neurônio, acontece a despolarização, certo? Quando chega no pico, quer dizer que os canais de sódio se fecham e os canais de potássio, mais lentos, né, terminam de se abrir, tá bom? Então, ó, se o sódio entrou na célula, chegou um pico que o sódio para de entrar, os canais vão se fechar e os canais de potássio vão terminar de abrir. Tá? Quando o canal de potássio se abriu completamente, vai acontecer então a repolarização, ou seja, o neurônio vai voltar ao estado que ele estava antes, tá? É quando o potássio se move da célula para o líquido extracelular, ou seja, quando o potássio, ó, é nesse momento, ó, vai começar de novo, ó, despolarizou, ó, sódio entrou e potássio saiu, tá bom? Então, ó, despolarização e repolarização. Entra sódio e sai o potássio, do meio interno para o meio externo. Então, no número 6, o potássio se move da célula para o líquido extracelular. Ou seja, sai lá de dentro da célula e vai para o meio de fora, vai para o lado de fora da célula. Então, fase de despolarização. O pico é quando os canais de sódio se fecham e se abre o de potássio. Sai potássio de dentro da célula, tá? O 7 continua saindo potássio, ó. Sai potássio, continua. Os canais de potássio continuam abertos e mais potássio deixa a célula hiperpolarizando. O potássio não para de sair, ele demora para terminar de sair. Não é igual o sódio que entra rapidamente na célula. Então, o potássio demora para sair. Como ele demora, como os canais demoram para se fechar, ele passa até do potencial da membrana de repouso. Ele passa do repouso, ó. É o chamado então de hiperpolarização, porque tem potássio saindo ainda, os canais ainda não se fecharam, tá? 8. Os canais de potássio controlados por voltagem, ou seja, só vão se abrir ou fechar quando recebem estímulo. Eles vão, eles vão se fechar, né? Aqui eles estão terminando de se fechar. E menos potássio sai cada vez menos da célula. Quando para de sair potássio dentro da célula, aqui no 9, ó, a célula retorna à sua permeabilidade iônica de repouso e ao potencial de membrana de repouso. Ou seja, volta tudo normal como era antes. Resumindo, o que vocês têm que saber? O que é o potencial de ação? O potencial de ação
é a mesma coisa que impulso nervoso, que é a mesma coisa de propagação de estímulo. O estímulo só está sendo propagado através do potencial de ação. Como que isso acontece? Existe, então, o potencial de membrana de repouso, certo? Recebeu um estímulo que é suficiente para chegar no limiar, despolarizou a membrana, entrou sódio dentro da célula, tá? Ou seja, abre os canais de sódio e o sódio entra dentro da célula. No pico da curva, o que está acontecendo? Os canais de sódio se fecham e começam a se abrir, né? E começa a entrar potássio, na verdade. Aqui os canais de potássio já estão se abrindo. Então os canais de potássio se abrem e começa a entrar potássio. Entra potássio, entra, não para de entrar. Até mesmo ele passa do repouso até os canais de potássio se fechar. Ele demora para fechar. Quando eles terminam de se fechar, a membrana volta ao seu potencial normal, ao seu repouso normal. E aí já vai vir outro estímulo que já vai acontecer tudo de novo, tá? Então, um ciclo disso aqui, uma despolarização, uma repolarização, hiper e volta ao repouso, é chamado de um potencial de ação. Então, ó, cada luzinha dessa, por onde ela está passando, é um potencial de ação. Então, ó, foi um, foi dois, certo? É mais ou menos isso que está acontecendo. Olha que interessante o vídeo. Vou colocar para mostrar normal aqui, peraí. Ó. Vou tirar o áudio. Então, ó, axônio, certo? Neurônio, na verdade, né? Tá explicando, ó. Chegou o potencial de ação, chegou a informação passando. Agora a gente vai ver no microscópio, vamos dizer assim, o que acontece quando essa informação está passando, tá? Olha lá. O que acontece com essa informação? Tá? Aqui ela está explicando sobre os canais, né? Sobre a membrana, tá? Então, ó, no meio extracelular existe muito mais sódio do que no meio interno, tá? Que existe mais potássio. E o potencial de ação é a troca dessas duas substâncias, tá? Ativo e o meio externo. Tá explicando em português. Diferença de cargas entre o meio interno de bomba sódio-potássio. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. Então, o
potencial de ação acontecendo? A despolarização se move ao longo da membrana do despolarização. neurônio, permitindo o potencial de Usando ação sódio. ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. Entra sódio, sai potássio. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Beleza, então? Esse é o potencial de ação. Olha lá, potencial de ação, uma informação sendo transmitida por um neurônio que não apresenta bainha de mielina no seu axônio, é muito mais lento, e a propagação do estímulo, certo? Sendo propagada, passando, né, a informação através do neurônio que apresenta bainha de mielina. É um estímulo saltatório, né? Vai passando através das células de Schwann aí, pelos nódulos de Ranvier, e o estímulo ele é mais rápido. E aí nós temos a transmissão sináptica, tá? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Até o potencial de ação, e aí depois vou continuar a gravação aqui, mas eu vou dividir em dois vídeos, tá bom para vocês? Tá? Vou fazer um pause aqui agora, mas a gente continua a aula, tá bom? Essa aula é um pouquinho, ela é longa mesmo, tá? Tem bastante coisa para ver sobre o sistema nervoso, tá bom? Então eu vou